Presta atenção nisso aqui, viu? Copa do Mundo começa para o Brasil contra o Marrocos e a pergunta que fica é direta: cadê a revolução prometida na seleção brasileira? Porque muita coisa foi falada, né, depois da queda para a seleção da Croácia em 2022 e disseram que o futebol brasileiro precisava mudar, disseram que a seleção precisava virar a página, disseram que uma nova era ia começar sem Tite. Aí depois de 3 treinadores veio o quarto, Carlo Ancelotti, dos maiores treinadores da história do futebol mundial, na minha opinião, e de muitos também, né? Um homem de 5 Champions League. O técnico acostumado a comandar craques, administrar vestiário pesado e ganhar jogo grande. Mas quando a bola vai rolar contra o Marrocos, na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, a realidade é outra. Bem diferente, viu? E essa revolução prometida no Brasil não aconteceu e o Brasil vai começar a Copa do Mundo torcendo de novo por boa parte do time que foi eliminado lá no Catar. Vou mostrar aqui, viu, a escalação da seleção brasileira. Carlo Ancelotti vai escalar a seleção brasileira no 4-3-3 e a gente vai começar pelo gol, né? Vou colocar aqui, inclusive esse é o Você Escala lá do GE, né? Alisson no gol. Mais uma Copa do Mundo, né? A terceira Copa do Mundo do goleiro do Brasil. Muita gente não gosta dele, mas tá escalado pro Carlo Ancelotti. Já na lateral direita, né? Com o corte de Wesley, Danilo ganha a oportunidade. Danilo do Flamengo na lateral direita. Eita, rapaz, é complicado. Essas laterais do Brasil não me agradam. Já na zaga aqui, ó, Marquinhos vai jogar do lado direito da zaga. E do lado esquerdo, Gabriel Magalhães. Essa dupla de zaga que só jogou 2 vezes, né? Sob o comando de Carlo Ancelotti. E na lateral esquerda, aliás, de Carlo Ancelotti, não, na seleção. Só jogaram 2 vezes juntos, viu? Vai ser a terceira vez agora nessa estreia da Copa do Mundo. Alexandro vai ser o lateral esquerdo do Brasil. Douglas Santos vai ficar no banco de reservas. E aqui nas meias, Casemiro vai ser o primeiro volante. Muita gente defendendo aí o Danilo Santos no lugar dele. Aqui do lado direito vai ser o Bruno Guimarães, segundo volante, né? Fez um gol contra o Egito, fez uma boa partida. E na meia esquerda, Lucas Paquetá vai ser o homem da ligação. Já no ataque, muita gente queria ver ele, né? Endrick, mas não. Não vai entrar Endrick, vai jogar aqui o Rafinha. Deixa eu só botar aqui pra cima, Rafinha. Na ponta esquerda, ele. Cadê ele aqui? Cadê o homem? Vini Júnior. Vini Júnior aqui na ponta esquerda. E no ataque, jogando de falso 9. É falso mesmo, né? Não faz gol, cara. Com a seleção brasileira, Matheus Cunha é o camisa 9 da seleção brasileira. Ai, meu Deus do céu. Essa seleção do Brasil, hein? Tá osso. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro. Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha, meus amigos. Seja o que Deus quiser nessa Copa do Mundo, né? 8 jogadores que estavam naquele ciclo, né, de 2022 aparecem novamente como peças centrais agora em 2026. E aí eu pergunto pra você, viu? Isso é experiência ou é medo de mudar? Porque Ancelotti não é bobo não, viu? Ancelotti não está fazendo isso por acaso. Ele olhou para o elenco, testou alguns jogadores, observou alternativas, chamou muita gente, mexeu em nomes e tentou encontrar novidades. Mas no fim das contas, ele parece ter chegado a uma conclusão que é bastante dura. Não apareceram tantos jogadores novos e confiáveis para derrubar os veteranos. Na opinião dele, na minha tem, viu? Por exemplo, Matheus Cunha aí podia ser barrado. Podia entrar o Endrick aí no lugar dele, mas disparado, cara. Isso diz muito, né, sobre a seleção brasileira, porque o Brasil continua tendo muito talento, continua tendo jogador em clube grande, continua tendo nomes fortes na Europa, mas na hora de começar uma Copa do Mundo contra um adversário perigoso como o Marrocos, o Ancelotti foi pela segurança, viu? Escolheu casca, escolheu jogador rodado, escolheu gente acostumada com muita pressão. Só que isso tem um preço, e o preço é muito alto. E o torcedor brasileiro olha para esta escalação e lembra da escalação de 2022. Lembra da Croácia, lembra dos pênaltis, lembra do choro, lembra da sensação de que o Brasil tinha time
para ir mais longe, mas caiu antes da hora, né? E agora, 4 anos depois, muita gente daquele time volta para tentar corrigir uma história ainda mal terminada, né? Na escalação provável que eu falei a vocês, né? Que eu falei para vocês aqui. Olha o detalhe, né? O Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Matheus Cunha são as grandes mudanças reais em relação àquele Brasil de 2022. Inclusive, o Bruno Guimarães estava no grupo da Copa do Mundo, né? O Gabriel entrou no lugar do que poderia ser Militão, se ele estivesse inteiro fisicamente. O Bruno Guimarães entra como uma tentativa de dar mais uma dinâmica no meio de campo. E o Matheus Cunha aparece no ataque porque Richarlison perdeu espaço, porque Ancelotti precisa de alguém que ajude a pressionar, atacar espaço e dar mobilidade. Inclusive, eu vi uma comparação do Mano, não é? Que é comentarista lá da Energia, do SBT, falando que o Matheus Cunha é como o pato, não é? O pato bate asa e não voa. Pensou uma comparação absurda lá, cara. Eu meio que concordei com ele, viu? Corre, agora gol que é bom, meu Deus do céu, falta, viu? Mas a estrutura, a espinha dorsal e a alma do time realmente tem muito de 2022. E aí vem outro ponto muito importante, né? Ancelotti é conservador? É sim, muito conservador. Mas também ele é muito pragmático, né? Ancelotti não chegou a fazer laboratório em estreia de Copa do Mundo, mas de jeito nenhum. Ele pode até ter testado algumas ideias mais ousadas, pode ter pensado em um Brasil com 4 atacantes, pode ter até imaginado 4-2-4, com Neymar, com Vinícius Júnior, Rafinha, Endrick, Igor, Thiago, né? Um Matheus Cunha ali, brigando por espaço. Mas quando ele viu o Brasil sofrer contra adversários mais fracos, como Panamá e Egito, ele percebeu que Copa do Mundo não perdoa nenhum tipo de fantasia, né? E contra Marrocos não dá para brincar. Marrocos é uma seleção rápida, é uma seleção muito física, é uma seleção que sabe competir, é uma seleção que chega buscando mais o ataque do que em 2022. Porque eles tinham o Walid Regragui, que foi demitido. Por quê? Porque a Federação Marroquina quer uma seleção que ataque mais. Então o Marrocos vai atacar o Brasil, não vai ficar só atrás, não. É uma seleção que já mostrou ao mundo que não se intimida com camisa pesada. Eliminou a Espanha nas oitavas, na Copa passada. Pegou um grupo difícil com Bélgica, né? Pegou a seleção de Portugal, eliminou Portugal do Cristiano Ronaldo, estava no banco. Competiu de igual para igual naquela semifinal contra a França. A França passou para a final por conta de Mbappé, jogando demais a Copa do Mundo passada. Mas aí o Ancelotti fez que o técnico campeão faz. Fechou a casinha. Protegeu o meio, colocou o Lucas Paquetá, né, para equilibrar, e manteve Casemiro pela liderança que o capitão do Brasil tem. E apostou numa base mais experiente. Agora, eu pergunto a vocês, isso resolve todos os problemas? Na minha opinião, não, viu? De jeito nenhum. E o Brasil ainda tem pontos de alerta muito claros. E o primeiro está nas laterais. Danilo e Alexandre, eles dão experiência, dão muita força defensiva, sabem jogar um jogo grande. Mas não são laterais explosivos. Não vão apoiar, mas de jeito nenhum. Não são laterais para fazer o Brasil sufocar o adversário pelos lados. São quase zagueiros de lado. E isso mostra uma coisa preocupante, né? O Brasil não conseguiu formar nos últimos anos laterais do nível que a camisa da seleção brasileira exige. Wesley poderia ser essa alternativa? Poderia, e vinha subindo de produção. Mas foi cortado por lesão, né? Isso aumenta ainda mais o peso em cima dos veteranos da seleção. O segundo ponto está em Casemiro. Casemiro é líder, é campeão, é homem de confiança de Ancelotti, foi gigante do Real Madrid com o próprio treinador. Mas a pergunta existe: Casemiro ainda consegue recompor no ritmo que uma Copa do Mundo exige? E contra Marrocos essa pergunta já vai ser decisiva, viu? Porque se o Brasil perder bola no meio e Marrocos acelerar, essa transição defesa e ataque vai ser testado o tempo todo. Por isso, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá precisam correr pro Casemiro também, viu? Não é só talento, é um ajuste, é aquela cobertura, é a intensidade, é entender que em Copa do Mundo, em espaço de 2 segundos, você pode destruir 4 anos de trabalho. E o terceiro ponto é o ataque, né? Vinícius Júnior chega com esse status de protagonista, o Rafinha chega mais maduro, mais confiante, mais preparado, e Matheus Cunha ganha uma chance enorme. Mas existe uma sombra gigante sobre esse ataque, porque nenhum dos 3 com a camisa da seleção brasileira conseguiram realmente mostrar
bom futebol. E essa sombra chama-se Neymar Júnior. E Neymar ainda faz falta, ainda tá nesse processo físico, mas quando ele estiver pronto, ele vai ter espaço, viu? Aí pode acontecer algo muito simbólico. Com o Neymar em campo, o Brasil pode chegar a 9 jogadores daquele grupo de 2022. E pode ser importante em 2026. Ou seja, a revolução ficou para depois. Eita, que eu tô com uma gripe, rapaz. Eu tô tomando remédios pra poder fazer o react amanhã da estreia do Brasil. Ah, tá complicado, mas eu vou conseguir, se Deus quiser. Acompanha com a gente, rapaz. A estreia do Brasil aqui, o react. A gente não pode narrar que a FIFA não permite. Só permite narrações para quem tem os direitos. Então, amanhã eu chamo vocês para acompanhar aqui com o Carlinhos também. Ele vai fazer o react especial, vai trazer todas as informações. Fica ligado na gente. Vamos lá. Vamos voltar pro vídeo, né? A revolução ficou para depois. Talvez para 2030, né? Já que o Ancelotti renovou o contrato com o Brasil. Mas 2026 é a última chance de muita gente. É a última chance da geração que chorou com o Tite. É a última chance de Casemiro liderar uma Copa. É a última chance de Neymar transformar a dor em glória. É a chance de Marquinhos apagar o trauma. Ter perdido aquele pênalti, né? Nas cobranças de pênaltis. E o torcedor brasileiro não vai querer mais promessa, pô. É a chance de Vinícius Júnior finalmente ser Vinícius Júnior da seleção em uma Copa do Mundo. É a chance de Danilo e Alexandre provarem que tem experiência, que experiência ainda ganha jogo. É uma seleção desacreditada, realmente. Mas o torcedor brasileiro não quer mais promessa, não quer mais discurso bonito, não quer mais estamos no caminho. O torcedor quer resultado. Quer ver o Brasil competir, quer ver o Brasil entrar em campo com cara de campeão, quer ver intensidade, quer ver coragem, quer ver alma. E contra Marrocos a cobrança começa. E foi bom. Foi bom essa estreia do Brasil contra Marrocos, porque não é um jogo qualquer não, é uma grande seleção. É a estreia da Copa, e a estreia da Copa define o ambiente. Se o Brasil vence bem, ganha confiança, se sofre, a pressão vai explodir, viu? Se empata, começam as dúvidas. Se perde, meu amigo, aí vira uma crise dentro de uma Copa do Mundo, viu? E é por isso que essa escalação de Ancelotti carrega tanto peso. Porque ela não é apenas uma escalação, ela é uma mensagem. E a mensagem parece ser: eu confio nos veteranos, eu confio na experiência, eu confio na base que já sentiu a dor, viu? Eu confio numa base que caiu em 2022 e que pode se levantar em 2026. A aposta de Ancelotti é essa, as palavras dele. Pois é. Agora cabe ao campo responder. Porque no papel dá pra discutir, dá pra criticar, dá pra dizer que faltou renovação, dá pra dizer que Ancelotti foi conservador. Dá pra dizer que o Brasil precisava de sangue novo. E tem aí dentro desse grupo. Tem Ryan, tem Hendrick, tem Danilo Santos, tem o Douglas Santos. Tem jogadores que estão pedindo passagem. Mas na Copa do Mundo não se ganha no discurso não, ganha-se no jogo, né? E se esses jogadores querem apagar esse passado, da hora, é agora. Contra o Marrocos, o Brasil começa a escrever uma nova história. Ou começa a repetir os mesmos fantasmas. Fantasmas esses que eu assisti, né, no documentário, na série da Netflix, da Copa de 70. Gostei da série. Assistam, vale a pena, viu? E essa é a grande pergunta do vídeo que eu deixo pra vocês. O Ancelotti tá certo em apostar na experiência? Ou o Brasil tá entrando na Copa preso demais ao time que fracassou em 2022? Porque essa renovação não veio não, viu? O que veio foi a responsabilidade, o que veio foi a cobrança. E o que veio foi uma segunda chance aí pra esses caras. E talvez essa seja a história mais forte dessa estreia. O Brasil de 2026 vai torcer para que parte do Brasil de 2022 finalmente faça essa diferença. Comenta aqui embaixo. Você confia nessa escalação contra Marrocos? O Ancelotti acertou em ser conservador? Ou era hora de mudar tudo? Porque sábado, meus amigos, acaba essa conversa. É Brasil em campo, é Copa do Mundo, é estreia, é pressão, é Marrocos do outro lado. E é o começo da caminhada rumo ao Hexa. Será? Ai, meu Deus do céu. E aqui no Solta Voz Team a gente vai acompanhar tudo, sem enrolação, com opinião, com emoção e com a cobrança que a camisa da seleção brasileira merece. Que aqui é Brasil, aqui é Brasil. E em Copa do Mundo, o único final que interessa é a gente levantar a taça. Já diziam outros treinadores. Ser vice-campeão é o primeiro dos últimos.
Queremos a taça. Vamos lá, meus amigos. A gente se encontra nesse sábado. Brasil e Marrocos.